pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que, como sempre, estejam bem, animados e dispostos para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Você já me conhece, não é verdade? Professora Abigail Viana. Vamos aí passar alguns minutos juntos, revendo um pouquinho daquilo que aprendemos, lendo um pouquinho, porque é muito bom, não é, a gente praticar nossa leitura. E para que a aula seja dinâmica, preciso da participação de vocês. Já vou apresentar a minha companheira que está aqui hoje para trazer a tua interação, o teu bom dia. Se você quiser colocar o nome da escola, fique à vontade. E, claro, responder as perguntas. E se surgir perguntas, fique à vontade. Quem é que está comigo hoje? Clara, vocês estavam com saudade, né? Dela não, porque todo dia ela já está aqui com vocês. Mas na interação aqui comigo, professora Kedma, bom dia, bem-vinda. E aí, professora Abigail, tudo certo? Eu já estou esperando a sua mensagem, tá? Estou aqui a postos, a professora Abigail vai trazer um assunto bem interessante, né? E eu, claro, além de receber a sua mensagem, vou ficar acompanhando a aula dela também. Vamos embora? Vamos embora. E antes de começar o conteúdo, tenho que apresentar também, claro, né? Ela aqui, ó, a Ingrid, a nossa intérprete de Libras, está aqui fazendo aqui seu trabalho, como sempre, com maestria e como a gente sempre frisa, né? Como é importante o trabalho dos intérpretes de Libras. Sem eles, a nossa aula não alcançaria tantos alunos quanto alcança. Então, obrigada, Ingrid, muito bom ter você aqui. Esteja sempre conosco. Como você está vendo na tela, o nosso tema é conto. De novo, professora, calma. A semana toda vamos trabalhar esse gênero textual, porém, você já aprendeu que existem vários tipos de conto. Inclusive, esta semana já trabalhamos conto popular, conto de fadas e hoje serão os contos maravilhosos. Então, caso alguém tenha perdido, eu vou dar uma revisada bem rápida sobre o que é um conto para já poder entrar no assunto dos contos maravilhosos. Porque todos os contos, ele tem uma mesma estrutura, tá certo? Algumas características são bem parecidas, então a gente sempre está dando aquela revisada. Então, vamos lembrar o que são os contos. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Trabalhamos também, creio que vocês lembram, se alguém perdeu, só ir lá no YouTube e dar uma pesquisada. Semana passada, trabalhamos aqui os mini contos, que são contos que podem ser escritos até em uma linha. Difícil, né? Nós até aqui chegamos a esse consenso que dá mais trabalho escrever um conto em uma ou duas linhas do que um conto, vamos dizer assim, normal, de um tamanho que a gente está acostumado. Porque imagine, você trabalhar espaço, tempo, personagens, início, meio, fim, tudo dentro de uma ou duas linhas. No caso de hoje, são os contos, né? Contos maravilhosos. Então, ele é um pouquinho maior do que um mini conto, porém, comparado a outros gêneros textuais, são narrativas curtas, poucos personagens, até porque quanto mais personagem você coloca, maior a história vai ficar. O conto, ele possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Como assim, professora? Ontem trabalhamos contos de fadas. Então, que elemento tem a magia, as fadas propriamente dita? Então, se, por exemplo, eu começar a contar aqui um conto que te cause medo, que fale que ele se passa numa cidade sombria e tem aquela questão de fantasma, você já vai entender que é um conto de assombração. Se eu falo de um conto que se passa na floresta e que as personagens são indígenas e fala daquela cultura indígena, você já percebe que é um conto indígena. Então, são pequenas características que diferenciam, que você, ao ler, percebe de que conto nós estamos falando. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes. Isso em todos os contos você vai encontrar, tá certo? Quais são esses elementos? Vamos lá, podem até ler comigo para poder se exercitar. Personagens, narrador, tempo, espaço, enredo, conflito. Então, seja de assombração, seja indígena, seja um conto africano, seja como hoje, um conto maravilhoso, nós precisamos identificar todos esses elementos
para que a gente diga que a narrativa ali é um conto. Como eu disse a vocês hoje, nós vamos trabalhar um conto maravilhoso, que algumas pessoas até confundem. Inclusive, se você for pesquisar sobre o assunto, você vai encontrar em sites dizendo que contos maravilhosos é a mesma coisa que conto de fadas. E eu vou te mostrar hoje uma diferença, que eles não são parecidos, mas não são iguais. Na segunda, se eu não estou enganada, nós trabalhamos sobre contos populares. E aí sim, eu disse que contos populares é a mesma coisa, são a mesma coisa que contos tradicionais. Não existe diferença, simplesmente são chamados em alguns lugares de forma diferente. Já os contos maravilhosos e os de fadas são parecidos, mas tem uma diferençazinha que daqui a pouco eu vou te dizer. O conto maravilhoso é uma narrativa recheada pelo fantástico, com fadas, monstros, bruxas, anões e outros seres extraordinários. Então veja que todos esses elementos que tem aqui, nós encontramos no conto de fadas, que foi o assunto de ontem. Então, já dá para ver que tem muita coisa parecida, mas fica aí porque tem diferenças. Geralmente, olha aqui outra característica igual. As histórias, elas se iniciam com aquele clássico, era uma vez. E como é que se encerram? E viveram felizes para sempre. Outra característica, por isso que muitos autores confundem, pensam que é a mesma coisa. Mas você, estudante aqui do Educa Recife, do 5º ano, vai hoje, se não sabia, vai saber essa diferença. Olha aqui, trabalhamos também isso ontem. Os irmãos Green e Charles Perrault são famosos por terem publicado contos hoje mundialmente conhecidos, adaptados de narrativas populares e folclóricas, que foram colhidas, olha gente, a partir de entrevistas feitas com camponeses, pastores e pessoas mais velhas que se lembravam de histórias de suas infâncias. Lembram isso? Que o conto ele vai passando de geração para geração, inclusive, eu expliquei aqui o que é isso, de geração para geração, de pai para filho. Seus avós pertencem a uma geração, seus pais já são de outra geração e você já é de outra geração. Então, uma geração vai contando para a outra. E os irmãos Green e Charles Perrault foram conversando, não é? Ali com pessoas, colhendo as histórias, adaptaram, escreveram da sua forma e ficaram famosos no mundo inteiro por conta disso. Aí vem a pergunta que eu estou te instigando quase desde o início da aula. Você sabe a diferença entre contos maravilhosos e contos de fadas? Eu não vou mais enrolar, eu já vou dizer, porque ainda tem uma leitura para a gente fazer. Muitos autores os classificam da mesma forma, como eu disse a vocês. Vocês podem pesquisar no site de busca, colocar lá contos de fadas e alguma pesquisa você vai encontrar que é a mesma coisa que contos maravilhosos. Por isso, que quando você vai fazer um trabalho, uma pesquisa, teu professor, tua professora passou, ou até mesmo ninguém passou, você quer aprender, você tem aquela curiosidade, não vai logo no primeiro link e aceita tudo como verdade. Vai lendo um link, depois vai para outro site, vai pesquisando e você aí vai vendo se todo mundo, todos os sites dizem a mesma coisa, então está correto. Se há diferença, você vai procurar uma outra opinião, uma outra fonte de pesquisa, conversa com teus professores e aí você vai realmente aprender tudo direitinho. Os contos de fadas são de origem celta. Tem geralmente um herói ou uma heroína que tenta vencer obstáculos ou provas para alcançar a sua autorrealização. A gente tem Cinderela, não é? A Bela Adormecida. Já os contos maravilhosos, ele tem a sua origem nas narrativas orientais. Diferente do conto de fadas, a sua problemática é social, tá? Não é uma coisa individual da princesa, não. É social. O herói ou anti-herói encontrará a autorrealização na conquista de bens e poder material, como ali Alibaba e os 40 ladrões. Inclusive, já demos uma aula e lemos essa história aqui para vocês. Então, veja, a Cinderela, que é um conto de fadas, ela está preocupada com romance, né, com casar com o príncipe, sair da casa da madrasta. Já Alibaba e os 40 ladrões está falando de bens materiais, um tesouro. Então, essa é a principal diferença. Contos maravilhosos e contos de fadas. A aventura da busca parte geralmente, no caso aqui dos contos maravilhosos, tá? Da necessidade de sobrevivência física ou miséria dos protagonistas.
Outros contos maravilhosos são As Mil e Uma Noites, Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, As Sete Viagens de Simbá, O Marinheiro, dentre outros. Vejam que todas elas têm aquele toque oriental. Por quê? Porque os contos maravilhosos, ele tem a sua origem na parte, no Oriente. Então, a gente agora vai ler um conto maravilhoso. Esse conto maravilhoso está aqui assim na tela, porque você pode encontrá-lo onde? Na árvore de livros. Você vai lá no próprio aplicativo. Quando terminar a terceira aula, já te expliquei, no cantinho inferior, na direita, tem o nome Outros. Vai aparecer aqui, ó, a árvore de livros. Quando te pedir o teu login, você escreve isso aqui, ó, REC, REC, e coloca o número da tua matrícula. Pronto. Você vai ter acesso a uma infinidade de livros, inclusive este livro aqui que você com certeza conhece a história, mas que vamos ler juntos, que é João e o Pé de Feijão. Vamos, para dar tempo para a gente terminar todo ele. Vamos lá? João e o Pé de Feijão. Era uma vez um menino chamado João, que vivia com sua mãe, uma pobre viúva, numa cabana bem longe da cidade. Um dia, a mãe de João disse: Joãozinho, acabou a comida e o dinheiro. Vá até a cidade e venda a nossa vaquinha, o único bem que nos resta. João foi para a cidade e, no caminho, encontrou um homem que o convenceu a trocar a vaquinha por sementes de feijão. O homem disse: com estas sementes de feijão, jamais passaram fome. João acreditou e trouxe as sementes para casa. Quando a mãe de João viu as sementes, ficou furiosa, jogou tudo pela janela. Na manhã seguinte, João levantou com muita fome e foi até o quintal. Ficou espantado quando viu uma enorme árvore que ia até o céu. Nem chamou sua mãe. Decidiu subir pelo pé de feijão até chegar à copa. João ficou maravilhado ao encontrar um castelo nas nuvens e quis vê-lo de perto. De repente, uma mulher enorme surgiu de dentro do castelo e o agarrou. O que faz aqui, menino? Será meu escravo. Mas o gigante não pode saber, por isso vou escondê-lo. Se ele vir você, com certeza vai comê-lo. O gigante chegou, fazendo muito barulho. A mulher havia escondido João no armário. O gigante rugiu: sinto cheiro de criança! E farejou em todos os cantos à procura de uma criança que estivesse escondida ali. A mulher adiantou-se e respondeu para o gigante: este cheiro é da comida, que irei servi-lo. Sente-se à mesa, meu senhor. O gigante comeu o saboroso alimento. Depois, ordenou a uma galinha prisioneira que pusesse um ovo de ouro e a uma harpa que tocasse uma bela melodia. Então o gigante adormeceu em poucos minutos. Vendo que a mulher havia se esquecido dele, João saiu do armário e rapidamente libertou a galinha e também a harpa. Mas a galinha cacarejou e a harpa fez um som estridente. Por isso, o gigante despertou. Com a galinha debaixo do braço e a harpa na outra mão, João correu e o gigante foi atrás dele. João chegou primeiro ao tronco do pé de feijão e deslizou pelos ramos. Quando estava quase chegando ao chão, gritou para sua mãe que o esperava: mamãe, vá buscar um machado, tem um gigante atrás de mim. Com o machado, João cortou o tronco que caiu com um estrondo. Foi o fim do gigante. E todas as manhãs a galinha põe ovos de ouro e a harpa toca para João e sua mãe, que viveram felizes para sempre e nunca mais sentiram fome. E aí, perceberam o elemento social? Se fosse um conto de fadas, seria um pouco diferente. Veja que tem o fator magia, porque imagina, uma sementinha de feijão no quintal, de uma noite para o dia, nasce uma árvore gigante que vai até o céu. Então, tem um fator fantástico, porém, a situação dele de pobreza, no final, passa a uma situação de riqueza, é uma questão social. Isso é um conto maravilhoso. E só para encerrar, para vocês não esquecerem, tem essa estrutura aqui, ó, o conto, tanto maravilhoso como os demais. Situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho. Vamos rápido identificar isso na nossa história de hoje. Situação inicial.
quando os personagens são apresentados, João, sua mãe, não é? Conflito gerador, a pobreza, quando a mãe pede para ele vender a vaquinha, aí vem todo o enredo, não é? Ele conhece aquele homem que dá as sementes e o clímax. Qual foi o momento da história que você teve mais suspense? Eu sei que vocês já conheciam, mas se não conhecessem, qual seria a hora que você ficaria curioso para saber o que vai acontecer? Quando aquela perseguição, não é? Quando o gigante está ali, o que será que vai acontecer? O que João vai fazer para se livrar? Então, é aquele momento de suspense. E o desfecho é quando ele consegue resolver, ele derruba ali aquele pé de feijão, o gigante não vai, né, mais aperrear ele, porque não vai resistir à queda. E ele ficou rico, porque todos os dias a galinha colocava um ovo de ouro para ele. Vocês gostaram? Eu espero que sim. E aqui fica a atividade de hoje super tranquila, nos tantos vocês vão fazer. Pode ser na árvore de livros ou em outro local, fica à vontade. Só te dizendo que na árvore tem bastante opções de livros para vocês com contos maravilhosos. Você vai pesquisar um conto maravilhoso, você vai ler. Só que como durante a semana, todas as atividades eu pedi para você recontar, hoje eu não quero que você escreva. Você vai apenas ilustrar. Após a tua leitura, você vai fazer um desenho bem bacana do conto maravilhoso que você escolheu. Espero que vocês tenham gostado, eu gostei demais. Amanhã a gente continua essa conversa com outro tipo de conto, tá certo? Professora Kedma, muito bom ter você aqui. Acho que eles estão atentos aí nas histórias, ficaram tão presos na história do João que nem interagiram. Eu acho que hoje eles pararam para realmente ouvir a sua aula, professora, mas em breve a gente se encontra de novo. Levanta, toma uma água, que daqui a pouco tem aula de matemática. É isso aí, não é um conto maravilhoso não, mas eu acredito que está maravilhosa. Ingrid, querida, obrigada por estar aqui com a gente. O recado já foi dado, daqui a pouco vai chegando em matemática para vocês. Bom demais estar com vocês, forte abraço, até a próxima.